Muito bem, então boa noite, bem-vindas, bem-vindos à nossa palestra aqui sobre a remembração social nas escolas Waldorf, um tema muito falado, importante, né, para as escolas, e tem pessoas também que não são de escola, são interessadas nesse assunto, né? Então, nosso objetivo hoje é conversar sobre esse tema, e das 7h30 até as 9 da noite, né? No final vai ter um tempo para perguntas, e então é isso. Queria me apresentar rapidamente, sou o Beto Dertoni, Roberto, né, o Beto Dertoni. Eu fiz alguns cursos, né, várias formações assim ligadas à antroposofia, e eu tenho ligação com a Escola Waldorf já há muitos anos, desde 1990, na verdade, eu estou ligado às escolas Waldorf. Eu fiz seminário de pedagogia Waldorf, formação, fiz estágio no Jardim de Infância, né, Waldorf naquela época, fui gestor de escola Waldorf em Ribeirão Preto, e comecei a dar consultoria. Meu primeiro trabalho de consultoria foi para uma escola Waldorf. Eu vi que tem gente aqui da Turmalina de Curitiba, né? Fez 30 anos esse ano, que eu comecei agora no meados de 94. Então, está fazendo 30 anos que meu trabalho de consultoria foi numa escola Waldorf, em Curitiba. E minha esposa foi professora Waldorf muitos anos, agora se aposentou, é tutora. Meu filho foi aluno Waldorf a vida inteira, agora já está na faculdade, né? Já fui presidente de associação, né, mantenedora de escola Waldorf. E, bom, então sou ligado com as escolas Waldorf de todos os lados, né? E esse tema da trimembração social. Então, além de eu ter estudado pedagogia Waldorf, eu também entrei para esse âmbito do que nós chamamos na antroposofia de pedagogia social ou ecologia social. Eu fiz seminário de pedagogia social também, começo da década de 90. Depois sou um dos fundadores da Associação de Pedagogia Social, foi em 93. 95 e 96 eu estudei na Inglaterra, e um dos cursos que eu fiz lá foi sobre trimembração social. O nome do curso era Natureza Trimembrada da Sociedade. Eu gosto desse nome, a natureza trimembrada da sociedade, porque ele já diz que a sociedade é trimembrada em sua natureza, né? A gente enxerga, percebe, a gente consegue perceber esse aspecto trimembrado das relações sociais, né? Então é isso. Vamos falar sobre esse tema. E a trimembração social surgiu, essa ideia, essa visão, né, do Steiner, veio lá da época da Primeira Guerra Mundial, né, vendo o colapso, né, todo das relações na Europa, e que virou a guerra, né? Então ele começou a procurar uma forma de como que a gente pode perceber, enxergar a realidade social e possa, de maneira que possa nos inspirar a criar formas, né, de viver em sociedade, né, de uma forma que trouxesse mais saúde para a vida social. Porque a vida social naquela época estava nada saudável e ainda não está até hoje, né? Então, como que a gente pode trazer saúde para a vida social? Então, o Steiner percebeu essas leis e princípios, né? Que ele deu esse nome da trimembração do organismo social. Então, já tem uma visão, só o nome já tem essa visão da sociedade como organismo, né, social, e que isso se dá de forma trimembrada. Então, que leis e princípios são esses que podem trazer saúde, que podem nos ajudar no nosso dia a dia e também no nosso trabalho, nas escolas e, né, em qualquer convívio que a gente tiver com grupos, com outras pessoas, relações sociais de maneira geral. Então, esse é o nosso tema. E aí, trazendo especificamente para as escolas Waldorf, a primeira escola Waldorf surgiu dentro desse movimento. O Steiner criou naquela época um grande movimento pela trimembração do organismo social. Escreveu um livro em 1919, que é os pontos centrais da questão social, e a primeira escola Waldorf foi fundada também em setembro de 1919, dentro desse espírito, assim, desse movimento da trimembração social, nesse impulso de trazer liberdade para a esfera cultural, né, da educação. Então, surgiu daí, né, a primeira escola Waldorf também. Então, como é que a gente pode olhar para isso dentro de uma escola, né? Como é que esses princípios podem nos ajudar também nas relações dentro da escola e na gestão da escola, tá? Então, sobre isso que falaremos aqui hoje. E eu vou mostrar aqui, vou começar com um verso, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar aqui. Um verso do Steiner também. Então, vou mostrar aqui um verso do Steiner, que é o seguinte, que tem a ver com esse olhar trimembrado também, né, do ser humano. No coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer.
luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze. Eis o ser humano. Essa visão trimembrada, entrelaçada do ser humano. Bom, e, né, como eu estava falando, né, organismos, né, essa primeira noção do organismo social, então essa visão de sociedade como organismo, e também as escolas podem ser vistas como um organismo social vivo, né? As escolas e qualquer instituição, qualquer organização pode ser vista como um organismo social vivo. Se usa muito a metáfora de máquina para as organizações, né? De um tempo para cá, passou-se a usar também uma imagem de família, né? Em alguns casos. Então, a máquina é uma coisa muito material, né? Uma visão muito materialista de uma organização. Tem que entra insumos, produz algo e sai, né, o resultado final e tem externalidades e tudo mais. É uma visão mecanicista, materialista de uma organização e também tem, às vezes, esse olhar de família, né? Que a organização é uma família e todo mundo convive muito bem, está tudo muito bem, vivemos sempre em paz, né? Mas, na verdade, não é exatamente assim. Cada pessoa é um indivíduo, né, que tem impulsos próprios e tudo mais. Então, uma outra possibilidade de perceber, de olhar para as organizações, é olhar como um organismo vivo, né? Como um organismo social vivo, é um organismo coletivo, não é um organismo individual, mas tem vida, né? É vivo, então é um organismo social vivo. E a gente vai falar da trimembração, mas para falar do organismo social vivo, de olhar para a organização, para a escola, por exemplo, como um organismo vivo, a gente pode usar um olhar quadrimembrado, de quatro âmbitos, né, que vivem nas organizações, então, assim como também nas escolas, né? Então, a escola pode ser vista com esses quatro âmbitos, assim como nós, indivíduos humanos, né? Temos nosso eu, nossa individualidade, uma organização qualquer, uma escola, tem também uma identidade, tem um propósito, né? A identidade da organização é aquilo que nos conecta, né? Qual que é o nosso propósito comum? Por que nós estamos nessa escola? Então, um grupo de pessoas trabalham juntos numa escola, e o que nos une como escola? Qual que é o nosso propósito comum? Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem papel diferente a cumprir, né? Dentro do âmbito da escola. Mas por que estamos juntos? O que nos conecta? Qual que é o nosso propósito comum, né? Então, isso tem a ver com a identidade. Qual que é a nossa visão, nossa missão, nosso propósito? Então, isso é o que dá entusiasmo, que nos motiva a nos conectarmos com outras pessoas, né, nesse trabalho dentro da escola. Então, tem esse âmbito que, né, pode ser um paralelo, né, ao eu, à individualidade humana. E a identidade de uma escola é diferente da identidade de outra escola. Mesmo duas escolas Waldorf têm identidades diferentes, porque é composta por pessoas diferentes, em localidades diferentes, né? A mesma escola, ao longo do tempo, às vezes, né, assim como nós também, o nosso eu é único, mas nós vamos, né, nos desenvolvendo como seres humanos. Nós vamos adquirindo novas habilidades, novas capacidades e vamos evoluindo nesse sentido, né? No nosso caminho de desenvolvimento. E uma escola também tem um caminho de desenvolvimento, né? É um organismo vivo. Então, o primeiro âmbito é esse da identidade. Então, imagina quando a gente vai criar uma escola nova. Então, o que que nos une? Por que que a gente vai criar uma escola? Que necessidades a gente quer atender da realidade do mundo, né? Então, isso tem a ver com o nosso propósito, aquilo que nos conecta e nos une, que tem a ver com a identidade da escola. Mas para a escola existir, não basta termos um ideal, um propósito. Nós precisamos encontrar com outras pessoas, né? Uma pessoa sozinha não faz uma escola. A escola, a princípio, já de cara precisa ter alguém que dá aula e alguém que, né, um aluno, uma aluna, né? Então já pressupõe que tem um grupo, né? E um grupo de pessoas são pessoas diferentes, e a gente tem que se relacionar entre nós. Então, para criar uma escola, não basta ter uma identidade, nós temos um grupo de pessoas que atuam conjuntamente, né? Então surge esse âmbito das relações, que é algo que a gente pode fazer uma analogia, né, da individualidade humana com no seu âmbito astral, né? Das, né, dentro do indivíduo, o corpo astral, o corpo, né, essa corpo anímico, e isso fazendo uma analogia para um organismo social vivo, esse âmbito das relações, né? O que vive entre as pessoas. O âmbito das relações é interessante, porque nós não vemos as relações, né? Nós vemos uma pessoa e outra, mas elas se relacionam entre si. Nós aqui estamos nos relacionando. Nós podemos ver na telinha
uma pessoa e outra. Mas as relações que acontecem entre nós a gente não enxerga, a gente não percebe, são invisíveis, né? Mas nós sabemos que elas existem, assim como o ar. Então, lá da identidade, a gente pode também fazer uma analogia com o elemento do fogo, né? Esse calor, né? Também da luz, né? Que a identidade é que ilumina a escola, né? Quais são nossos fundamentos, quais são os princípios com que nós vamos trabalhar numa escola Waldorf, né? Os princípios do desenvolvimento do ser humano, do ponto de vista da antroposofia, isso também tem a ver com a identidade da escola, né? Isso tem a ver com o fogo, com o calor e com a luz. E as relações têm a ver com o elemento do ar, né? Que é aquilo que está entre nós. E mas também não basta ter pessoas se relacionando. A gente, para a escola acontecer, para qualquer instituição acontecer e existir na realidade, nós precisamos começar a criar processos que acontecem no tempo, né? Então, o processo principal de uma escola é a aula em si, né? A criança chega na escola, é recebida pelo professor, pela professora, e aí começa a atividade da aula, né? E no final termina a aula, a criança sai da escola, as famílias pegam a criança, levam para sua casa. Então, essa atividade é um processo que acontece no tempo, né? Seria o processo principal de uma escola. E para esse processo principal da escola poder acontecer, precisam existir muitos outros processos que dão apoio, dão sustentação para isso, né? Precisa ter um processo de, por exemplo, contratação de professores, processo de matrícula de novas crianças, processo de limpeza da escola, de manutenção, de segurança, processo de compras, processos de planejamento, né? Inúmeros processos precisam acontecer na escola para dar apoio e suporte para que essa aula, né, tudo da escola deve estar voltado para que a aula aconteça da melhor maneira possível, né, que a educação se desenvolva da melhor maneira possível dentro da escola. Então, esse é o foco principal da escola, né? Com o objetivo, o foco principal no desenvolvimento dos seus alunos, das crianças e dos jovens que frequentam a escola. Mas, para isso, tem vários processos de suporte, de apoio, né? E isso é o fluxo, é o movimento, né? Se a gente chega na escola num horário de madrugada que não tem ninguém, a gente vai enxergar só a estrutura física da escola, né? A gente vai enxergar o portão, a gente abre o portão, aí vai ver os prédios, aí você abre a porta de uma sala, você vai ver as carteiras, a lousa, né? As cadeiras. Isso é a estrutura, não tem vida. Está tudo parado, morto, né? Aí começam a chegar os professores, os funcionários, começam a chegar as crianças, né? A gente vê a vida acontecendo. Então, esses processos são o que dão um movimento. Fluxo, movimento, é o que dá a vida, né? É o elemento vital nessa analogia ao ser humano individual, tem a ver com o nosso elemento vital, com o nosso corpo etérico, né? E com o elemento água, que tem a ver com fluxo, processo, movimento. Mas a escola também não existe, os processos não ficam flutuando, né? Precisa de uma estrutura que ancore, né? Precisa encarnar na realidade. E esse encarnar na realidade é o elemento que é equivalente ao nosso corpo físico, né? Dentro do organismo social, que é, então, a estrutura física, o prédio, isso que eu falei antes, né? O esqueleto, vamos dizer assim, o prédio, as carteiras, a mesa, a lousa, todos os materiais que existem na escola compõem sua estrutura, também os recursos financeiros também, né? Que possibilitam comprar também bens materiais, né? Então, isso tudo faz parte desses recursos financeiros, desculpa, dos recursos da escola, que se equivalem a ao âmbito do corpo físico humano, né? E tem a ver com o elemento terra, né? A gente falando dos quatro elementos, tem a ver com o elemento terra. Então, olhando para isso, né, para a escola dessa maneira, como um organismo social vivo, a gente pode, né, olhar agora, então, como é que isso, como é que a escola se organiza, né? Quais são os elementos que compõem a escola, né? Nessa quadrimembração, dessa maneira viva, onde tudo isso aqui acontece, se a gente olhar para o âmbito agora das pessoas, das relações, né? E também dos processos da vida, do que acontece no dia a dia, como isso se organiza. Então, vamos ver, olhar para os grupos dentro da escola. Não estou conseguindo mexer. Deu certo. Então, a escola, né, é isso. O foco principal é a criança ou o jovem, né, no seu processo de desenvolvimento. Mas para que esse processo de desenvolvimento aconteça... Ô, gente, travou? Não, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom, que bom. Sim.
Então, para que esse processo de desenvolvimento aconteça, né, nós precisamos, quer dizer, as famílias precisam trazer seus filhos, né, seus filhos, suas filhas para a escola. Então, um primeiro grupo que tem é o primeiro grupo mais óbvio, claro, das crianças e dos jovens, dos alunos, das alunas da escola, né? Mas as famílias que trazem, as famílias que têm uma necessidade de uma escola para o desenvolvimento de seus filhos e filhas, né? Então, tudo na vida social surge de uma necessidade, né? Por que eu vou criar uma instituição se ninguém precisa dela? Então, a mesma coisa uma escola. A escola surge, uma escola nova, quando há famílias que têm necessidade de uma escola para seus filhos, uma escola Waldorf. Então, precisa formar um grupo que, né, além das famílias que têm necessidade, nós precisamos encontrar pessoas com capacidades, professores e professoras com capacidade para ensinar, para educar, né, para dar aulas. Então, o corpo pedagógico, né, o conjunto de professores e professoras, é um outro grupo importante dentro da escola. E, como eu já falei antes, isso, né, o professor com a criança na sala de aula, a aula em si, é o processo principal, o processo cerne, né, a essência da escola se dá ali na aula, cada dia, no dia a dia. Mas para isso acontecer, como eu falei antes, existem vários processos de apoio, então existem áreas de apoio, né? Então tem lá a secretaria escolar, tem pessoal da parte administrativa e financeira, né? Então tem área de segurança, de manutenção da escola, de limpeza, várias áreas que onde, né, que eles realizam os processos de apoio para esse processo principal da aula poder acontecer. E nas escolas nós sabemos que nas escolas a gente conta muito com a contribuição voluntária das famílias e também dos professores. Os professores e professoras atuam, né, na sua carga horária dentro da escola, mas se dedicam normalmente mais do que isso, participando também de comissões, de reuniões e tudo mais. Então, e as famílias também, mães e pais, muitas mães e muitos pais também participam dentro dessas comissões, né, diversas comissões que surgem na escola. São diversos grupos que temos na escola e em volta de tudo isso, ou seja, tudo isso está dentro da associação, né? Então, as escolas Waldorf normalmente são escolas associativas, né? Então, tem atividade escolar, educacional da escola em si, mas também, e essa entidade, juridicamente, ela toma forma normalmente de uma associação, né? Uma associação mantenedora que mantém a atividade escolar. Então, tudo isso aqui estaria abarcado dentro dessa associação, e claro que juridicamente, então, uma associação precisa ter uma assembleia geral, uma diretoria executiva, um conselho fiscal, né? Então, tem toda a estrutura jurídica da associação, né, que precisa existir também. São grupos também que se compõem normalmente também de mães e pais e professores e professoras, né, que compõem, às vezes também de alguns funcionários que atuam dentro da escola que são associados. Ou seja, grupos de associados que podem ser tanto professoras, professores, mães, pais, funcionários e funcionários, né? Bom, então isso a gente está vendo aqui os grupos dentro da escola. E aí, como organizar isso, né? Como a gente pode pensar numa estrutura de gestão que nos ajude a fazer a escola funcionar de uma maneira adequada, colaborativa, de forma associativa? Esse é o grande desafio, uma grande pergunta, um grande desafio, né? Como que a gente se organiza? Como que a gente cria uma estrutura de gestão, né? Uma governança? Como é que a gente define uma governança que pode nos ficar claro, assim, quem que cuida do quê, né? Como é que as coisas podem funcionar? Quem é responsável pelo quê dentro de uma escola? Essa é uma grande pergunta que a gente ouve repetidamente nas escolas, né? Ah, legal, é associativo, é colaborativo? Poxa, que legal, adoro, encantador, quero trazer meu filho para essa escola. Aí a gente chega na escola, poxa, mas aí, como é que é ser associativo? Como é que é ser colaborativo? Quem é responsável pelo quê? Quem que cuida do quê? Como é que a gente se organiza, né? Essa é uma grande e importante pergunta. Como é que a gente estrutura a nossa gestão, nossa forma de governança? Então, são essas perguntas importantes, né, que formam a estrutura de gestão melhor, sustenta a vida, os processos da escola. Então, se a gente quer pensar numa estrutura, a estrutura ela deve ser adequada à vida que existe ali, né? Então, a ideia não é criar uma estrutura abstrata. Muitas vezes a gente tem uma ideia abstrata, não, acho que vamos fazer uma estrutura assim, assado, e vamos colocar aqui na nossa realidade, né? Mas a isso, muitas vezes, não está adequado à vida que existe ali. E a gente acaba matando ou tolhendo aspectos da vida que existe naquela escola, naquela organização, né? Então, para a gente pensar numa estrutura, a gente tem que sempre ter esse olhar.
que estrutura nós percebemos, reconhecemos que é a mais adequada para sustentar a vida que existe ali. E cada escola tem um jeito de ser. Então, isso também a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha de pensar que a gente vai encontrar uma fórmula secreta, uma receita geral que vai resolver essa questão da estrutura, da governança de todas as escolas Waldorf. Porque as escolas são diferentes, pessoas diferentes, vivem em contextos diferentes, então tem processos muito parecidos, mas não são idênticos, né? Tem peculiaridades. E por isso a estrutura também precisa ter suas peculiaridades que sejam mais adequadas para aquela vida que vive ali, que é peculiar, que é singular, né? Que é única. Então, nessa tendência nossa de querer trazer uma coisa que resolva já de uma vez isso, muitas vezes a gente procura buscar um modelo que nos ajude, né? E, e é natural, é um impulso natural nosso de buscar um modelo que nos ajude. Só que muitas vezes o modelo não resolve o nosso problema, porque a vida é mais do que um modelo, né? A gente não consegue modelar a vida, né? A gente pode ter vários modelos, várias formas de chegar que nos ajudam a perceber a realidade de várias maneiras diferentes, mas elas não conseguem abarcar a vida como um todo. E uma tendência, então, é de buscar organizar, né, a vida como, temos a trimembração social, né? O Steiner trouxe essa visão do organismo social trimembrado, né, da esfera, vou falar um pouco mais daqui a pouco, a esfera cultural, a esfera político-jurídica, a esfera econômica. Poxa, vamos trazer isso para dentro da escola, né, essa visão. Então, tem que ser um tripé, tem que ser uma gestão trimembrada? São perguntas que vivem, eu ouço muito isso em muitas escolas, né? Aí a pergunta que eu trago é, será que a gente não está querendo trazer um modelo, uma ideia abstrata para uma realidade e uma ideia única para realidades diferentes, diversas de cada escola, né? Então, acho que esse cuidado que a gente tem que ter, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. E aí, se ok, se tem que ser trimembrado, mas por quê? Né? Muitas vezes é por quê? A pessoa fala, por causa da trimembração social. Será que a trimembração social traz um elemento como modelo que as escolas têm que adotar na sua gestão como um tripé, né? Eles vão falar disso também, né? Nos próximos slides. Bom, então vamos entrar agora a falar um pouco da trimembração do organismo social, dessa natureza trimembrada da sociedade. E a gente pode perceber que a trimembração, mesmo o indivíduo trimembrado, né? Isso é um arquétipo, né? A gente percebe o três, esse três em vários aspectos, né? Dentro do ser humano, nossas atividades anímicas, pensar, sentir e querer, né? Nosso sistema neurosensorial, sistema metabólico motor, sistema rítmico, circulatório, né? Então, nossa fisiologia também é trimembrada. Então, nós percebemos algumas trimembrações do ser humano, mas também percebemos o três em vários outros aspectos da vida, né? Por exemplo, manhã, tarde e noite, passado, presente e futuro. Então, o três está presente na vida de maneira geral, em muitos âmbitos, em muitos aspectos. Então, a gente pode perceber que isso tem um aspecto de arquétipo, né? Então, é isso, onde vemos o 3, né? Então, muitas vezes, um aspecto trimembrado, arquetípico, que a gente percebe na realidade, tem a ver com, né, tem o um que é um lado, tem o 2 que é quando a gente, né, vira um polo, dois polos, duas situações polares, e tem um terceiro elemento que integra, que conecta, que faz a ponte entre esses dois polos, né? Então, por exemplo, dia, tarde e noite, né? Então, dia e a noite são polares, ou, sei lá, é, claridade, escuridão e penumbra, né? Então, a penumbra faz essa ponte, conecta esses dois polos de claridade e escuridão, por exemplo, né? Passado, presente e futuro, é a mesma coisa. O presente faz essa conexão, essa ponte. O presente é um instante, né? Pum, foi, né? Mas nós temos um passado enorme, temos um futuro enorme pela frente, mas que tudo passa pelo presente, né? O que é passado um dia foi presente e o que é futuro, o que é, o que será o futuro é o presente de agora, né? Então, isso é uma característica arquetípica, né? De trimembração, de três dessa maneira, com dois aspectos polares e um terceiro elemento que conecta, que integra, como uma ponte. Então, para falar disso, né, de arquétipo e modelo criado, né, essa tendência que eu falei, esse cuidado que a gente tem que ter de não cair nessa armadilha, tem a ver com isso. Muitas vezes a gente reconhece um arquétipo, mas a gente então quer trazer um modelo abstrato para a realidade, aí a gente já se perde do arquétipo, né? Já sai do âmbito da vida, já vai para um âmbito abstrato.
sai do que é mais concreto. Então, o que eu coloquei aqui, trazendo para vocês aqui de modelo criado e arquétipo, foi eu que escrevi, assim, como eu vejo isso, né? Então, o modelo criado tem a ver com algo que nós criamos intencionalmente e usamos como exemplo para ser replicado como um padrão em diferentes situações. Eu posso ter um modelo de estatuto, um template, sei lá, uma estrutura, um esqueleto, que pode nos ajudar. Um modelo de gestão, existem modelos de gestão, as organizações usam alguns modelos de gestão. Então, são modelos que nos ajudam, que a gente cria para ajudar no dia a dia, né? A gente fala assim, bom, tá bom, então, também pode ter um modelo de gestão para uma escola. Claro, a gente pode criar um modelo que deixe livre que deixe livre a forma de organizar, né? Um modelo que inspire. Mas quando a gente traz um modelo que se, vamos dizer assim, se contrapõe ao arquétipo, né? Que se impõe de que tem que ser desse jeito, aí a gente começa a perder o aspecto vivo, né? Isso que eu estava falando antes. Então, o arquétipo tem mais a ver com algo que se expressa na realidade e que podemos reconhecer como padrão universal. Então, a gente reconhece como padrão universal que, em qualquer relação entre duas pessoas, há algum interesse mútuo, algo que os conecta, né? Alguma conexão, e que sempre está acontecendo uma dinâmica ali. Por exemplo, que, né, uma pessoa tem alguma necessidade e vai conversar com a outra. Por exemplo, vai pedir algo, um conselho, uma orientação, ou vai pedir um lápis emprestado, o que seja, né? Então, alguém tem uma necessidade, outra pessoa tem alguma capacidade que pode atender aquela necessidade. E entre si eles fazem um acordo. Pode ser, eu vou te emprestar esse lápis, é um acordo. Pode ser legal, então eu vou te ensinar matemática, que você tem essa necessidade, e por aí vai. Então, essa dinâmica básica da vida social também é um arquétipo que a gente percebe na realidade, né? Que tem a ver com três, com a trimembração. Mas existem outros arquétipos, né? Então, arquétipo é algo que a gente percebe na realidade, que qualquer pessoa, se a gente mostra, olha só isso aqui, todo mundo consegue reconhecer, né? Então, por exemplo, o Goethe, né, chegou nesse arquétipo da planta primordial, que é algo invisível, mas quem se aprofunda na visão do Goethe, dessa observação fenomenológica da natureza, a gente pode reconhecer esse arquétipo, né, nas plantas de maneira geral. Tem também esse arquétipo da jornada do herói e por aí vai, né? Então tem vários arquétipos na nossa vida que todo mundo pode reconhecer, né? Isso na realidade. Isso é diferente do modelo que nós criamos, né, abstratamente. Então, eu queria trazer esse ponto e eu quero entrar agora. Eu estou falando meio rápido, gente, mas depois eu vou dar espaço para as perguntas, tá? Eu queria trazer muitas coisas em pouco tempo. Então, essa questão, né, de organizar, de trazer uma estrutura trimembrada para dentro da gestão da escola, isso é uma armadilha, uma tentação. O Liverhood, Bernard Liverhood, né, um antropólogo famoso holandês, médico psiquiatra, ele, na década de 50, ele criou isso que nós chamamos, que eu falei no começo, de pedagogia social, né? Ele começou esse trabalho de pedagogia social dentro da antroposofia, de trabalho com grupos, com organizações, com base na antroposofia. Ele dirigiu um centro de pedagogia terapêutica, né, lá na Holanda, e começou a trabalhar com grupos e começou a perceber, criar formas de trabalhar né, de maneira mais adequada, que trouxesse mais saúde para as relações e para a organização. Aí fundou um grupo de consultores chamado NPI, na Holanda naquela época. E ele, então, era uma pessoa tinha muita profundidade, tanto na antroposofia quanto no trabalho com grupos, né? E né, uma palestra que ele deu em 1971 para institutos de pedagogia terapêutica na Holanda. Ele deu uma palestra em 1971 e trouxe vários elementos do que a gente chama de pedagogia social. E ele também falou sobre isso, sobre essa questão dessa tentação de olhar, de trazer essa uma visão, de fazer uma gestão trimembrada com três âmbitos separados dentro de uma escola, dentro de uma instituição, né, de uma organização. E ele se perguntava, não, será? Mas ele não via que isso fazia sentido na realidade, né? De trazer uma coisa abstrata. E ele, então, nessa palestra, ele fala que ele mesmo, o próprio Liverhood não teve contato direto com o Steiner. Quando o Liverhood entrou na antroposofia, o Steiner já tinha falecido, né? Mas ele conversou com pessoas que conviveram com o Steiner
E porque ele falou, poxa, eu não achei em livro nenhum, nunca o Steiner falou que tem que trazer esse aspecto remembrado para dentro de uma organização. E é muito interessante, gente, porque olha só, deixa eu fechar aqui um pouquinho, depois eu volto com a apresentação, assim eu posso ver todo mundo. É muito interessante que o Steiner, ele, imagina, ele, né, criou todo esse movimento da remembração do organismo social durante a Primeira Guerra Mundial. E em 1919, ele deu palestras, ele viajou muito na Europa para falar da remembração social, criou grupos para tratar desse assunto, escreveu esse livro e criou a primeira escola Waldorf. Tem um livrinho pequeno, que é muito interessante, chamado Academias Republicanas, que o Steiner traz, depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Assim, esse livro é uma pessoa que foi, não é um livro que o Steiner escreveu, mas é uma pessoa que pegou relatos das reuniões que o Steiner fez com os professores, com colegiados de professores das primeiras escolas Waldorf no mundo, a primeira escola Waldorf da Alemanha, da Inglaterra, da Holanda, da Suíça, e ele ia, visitava essas escolas de tempos em tempos e participava das reuniões de professores, né? E ele percebia que a forma de trabalhar conjuntamente tinha muitos problemas, né? Muitos problemas nas relações, na gestão conjunta, nessa gestão colaborativa nas escolas. Então ele viu que tinha muitas dificuldades, muitos problemas surgiam entre os professores, e ele tentou contribuir, né? Dava sugestões de contribuição e tudo mais, mas sempre trazendo esse olhar que no livro chama de academias republicanas, uma forma republicana de trabalhar. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, até 1922, esse livro traz, né, conversas do Steiner com os professores de 1920 a 1922, 3 anos, com essas escolas desses países, desses 4 países. E ele, em nenhum momento ali, ele acabou de falar um monte, estava falando ainda sobre a transformação social, esse esforço tremendo para trazer isso para o mundo. Criou a Escola Waldorf, estava visitando as escolas, vendo as dificuldades dos professores de conviverem, de fazer a gestão, né, do seu trabalho conjunto. Em nenhum momento ele falou, ué, vamos aplicar a trimembração social aqui para dentro da escola, uma gestão trimembrada. Ele nunca falou isso, né? Então, é interessante, né? Por que que ele não falou, né? Então, vem essa pergunta. Faz sentido realmente, né? E o livro hoje também tinha essa pergunta. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um trecho desse livro que eu falei. Isso está num livro, não está publicado. A gente não tem esse livro publicado, né? Eu já vi uma versão desse livro datilografado e eu tenho uma cópia Xerox disso, né? Que do Liverpool, dessa palestra que ele deu, algumas palestras que ele deu em 1971. E esse chama esse nome, essa aqui é a capa dessa apostila, né? Podemos chamar de apostila. Se chama Estruturação Social na Pedagogia Terapêutica. E ele fala um monte de coisa, mas eu peguei esses 3 parágrafos aqui, né? Que ele estava falando para as pessoas assim, olha, é, nunca me convenci de que tem que fazer dessa forma, tem que trazer uma estrutura trimembrada para dentro da organização. Não me parece que faz sentido para a vida das organizações. E aí, mas ele falou, poxa, mas eu nunca vi o Stein também falando que não, nunca ninguém perguntou, né? Aí, mas ele então descobriu uma pessoa falou com ele que ouviu do Steiner falando, né? E é isso que está escrito aqui. Então, pessoas que com Rudolf Steiner conviveram nos confirmaram dizendo: se o grande mundo não possui uma tríplice organização ainda, né? Porque essa ideia da trimembração do organismo social, na época do Steiner, né, não deu certo, ele não conseguiu trazer isso para a vida, né? Apesar de tanto esforço. E ele percebeu que é algo que ainda precisa acontecer no futuro, em algum momento. Mas não acontece ainda, até hoje, no nosso mundo de hoje, não acontece ainda, né? A gente percebe isso como arquétipo, as relações trimembradas, as relações sociais são trimembradas, mas essa forma de organizar que traz, usando esses princípios para trazer saúde com independência, essas 3 esferas da vida social, isso não acontece ainda. Então ele falou, se o grande mundo não possui uma tríplice organização, não se pode fundar em alguma parte uma pequena autarquia, uma pequena corte que seja triple organizada, porque isso não corresponde à realidade. É claro que existe aí para os homens uma vida espiritual, existe naturalmente uma vida jurídica, uma vida de relação e existe, obviamente, uma base econômica. Mas aquilo que eu disse em relação ao maior não se pode simplesmente imprimir também ao menor. Resultariam efeitos antinaturais. Aplicar isso no maior da vida social, da sociedade, para dentro de uma escola, por exemplo, né, resultariam efeitos antinaturais. E aí, o terceiro parágrafo agora é o Liverhood falando, né? Tem a impressão de que, se quisermos realmente desenvolver uma técnica moral, a partir da imaginação moral, devemos viver de acordo com a situação e perguntarmos,
Qual é a forma adequada para o trabalho conjunto trabalho em conjunto de um grupo concreto de pessoas? Tenho, mais ainda do que antigamente, a impressão de não existir um modelo absoluto. Essas são palavras do Liverwood, né? Então, a técnica moral, ou seja, como que a gente desenvolve as capacidades de fazer isso na prática a partir de uma imaginação moral. Então, se a gente percebe a realidade, olha o que ele fala lá, qual é a forma adequada para o trabalho em conjunto de um grupo concreto de pessoas? E antes ele fala, devemos viver de acordo com a situação, né? Então, na pedagogia social, nesse trabalho antroposófico, para trabalhar com grupos, com organizações, isso é uma pergunta que a gente se faz sempre. O que que a situação pede de nós, né? O que que a realidade nos revela? A situação do grupo, daquela organização, o que que isso revela para a gente atuar, para trazer saúde? A todo tempo a gente precisa estar olhando para isso, né? Assim como a gente não tem um remédio, que o médico pode nos dar um remédio que vai salvar para a vida inteira, de novo, a gente tem outro problema de saúde, tem que, de novo, para essa situação agora, o que que é adequado, né? Então, a mesma coisa numa vida, no organismo social. Sempre, de novo, a gente tem que olhar o que que a situação pede de nós, o que que a realidade nos revela, né? E também para a gente se organizar como, né, na nossa organização, na nossa gestão. Então, ele diz isso. Então, a gente tem que perceber isso, né? E aí ter uma imaginação, conseguir imaginar como que a gente pode, então, trazer saúde a partir desse princípio da remembração social e desenvolver essa técnica moral, essa capacidade, essas habilidades de conseguir fazer isso funcionar na prática a partir da percepção da realidade. Então, não é trazer um modelo pronto, né? Ou seja, como ele fala no final, tenho mais ainda do que antigamente a impressão de não existir um modelo único, um modelo absoluto, né? Bom, então eu quero avançar agora para trazer, né, falei um preâmbulo muito grande. Eu quero trazer um pouco né, uma visão assim dessa natureza trimembrada da sociedade que o Steiner trouxe naquela época. Então, tem a ver com isso, né, de que nós somos seres espirituais, né? Estamos sempre em desenvolvimento, nossas capacidades espirituais, e nós habitamos um mundo material, né? Nós vivemos, nós nascemos, quando a gente nasce, a gente chega no mundo que já existe. O mundo espiritual também é criado pela divindade, né? Não somos nós que criamos o mundo espiritual. E nós, quando nós nascemos, nós chegamos no mundo que também já foi criado. É um mundo criado pela divindade também, um mundo material, um mundo natural. É um mundo criado. E nós habitamos esse mundo e, ao mesmo tempo, somos seres espirituais, né? Então, nós temos esses dois aspectos ao mesmo tempo em nós. E ao nos relacionarmos com outras pessoas, uma pessoa com outra pessoa, nós criamos um mundo social, né? Então, esse mundo social é uma criação humana. Nós criamos o mundo social. O mundo social nós criamos à medida que nós nos relacionamos uns com os outros. Criamos as instituições, criamos escolas, criamos padarias, criamos, né, parlamentos, criamos fábrica de sapato, criamos metrô, criamos avião, né? Companhia aérea. Então, tudo isso que nós criamos é criação humana, né? Faz parte desse mundo social. Esse mundo social, então, é criado a partir das relações que nós temos uns com os outros, né? Uns com os outros. E o que o Steiner percebeu é que esse mundo social ele é trimembrado. Ele se dá em três âmbitos ao mesmo tempo, né? Que são integrados, né? Então, nós, por sermos seres espirituais, né, nós temos esse impulso de desenvolvimento, né? Nós ansiamos por nos desenvolver, desenvolver nossas capacidades, né? Nossas habilidades, nossos dons. Então, nós criamos instituições da vida, nós chamamos, que o Steiner, né, trouxe assim, nomeou, né, dessa vida cultural e espiritual do mundo social. Então, esse é um âmbito da nossa vida social, esse âmbito cultural e espiritual. Então, essas instituições de educação, ciência, arte, religião, que estão voltadas para o desenvolvimento e mobilização de capacidades humanas, né? E pelo fato de sermos seres que habitamos um mundo natural, um mundo material, nós temos necessidades que precisam ser atendidas para sobrevivermos, né? Nós precisamos comer pão nosso de cada dia, né? A gente precisa se alimentar, precisa vestir roupas, a gente precisa se abrigar, precisa se hidratar. Então, nós temos diversas necessidades que são inerentes ao fato de vivermos no mundo material, no mundo natural.
Então, nós precisamos produzir, comercializar para poder consumir. Nós necessitamos consumir várias coisas para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Nós temos necessidade de consumir diversas coisas para sobreviver. E por isso nós estruturamos uma vida econômica, né, que são as instituições de produção, comercialização, né, para que a gente possa consumir essas mercadorias e sobreviver. E ao nos relacionarmos uns com os outros também, nós surge também essa necessidade de nós regularmos nossa convivência. Então, nossa vida em comunidade, em sociedade, precisa ser regulada, senão vira um caos, não é? Então, por exemplo, no trânsito, a gente está no carro dirigindo na rua, em algum momento o semáforo vai ficar vermelho, eu vou ter que parar meu carro, porque os carros estão na rua transversal, o semáforo vai ficar verde, eles vão poder atravessar, né? Então, é uma regra, um combinado, né, uma regulação, um regulamento, né? Então, nós precisamos criar combinados, acordos, regras, regulamentos entre nós para regular nossa convivência, senão a vida fica caótica. Hoje, para essa conversa aqui acontecer, nós combinamos, olha, no link tal do Zoom, às 19h30, no dia 12 de junho de 2024, né? Então, isso são combinados que existem para que as relações sociais possam acontecer de uma forma adequada, né? Então, por isso, nós estruturamos também, isso eu falo aqui entre nós, mas imagina na sociedade como um todo, né? Nós precisamos ter um âmbito que cria leis, que aplica as leis na realidade, né? Ou seja, que ajuda, que atua na entidades que atuam, instituições que atuam na regulação da convivência humana. Então, esse é o âmbito político-jurídico da vida social, que nós criamos também. Então, nós criamos instituições nesses três âmbitos da vida social. E o Steiner percebeu que é mais saudável para a vida social se esses três âmbitos têm administrações autônomas, né? Mas assim como nós, cabeça, tronco e membros, por exemplo, né? Tudo é um organismo único, né? Então, outra desmembração física nossa, né? Cabeça, tronco e membros. Mas está tudo no organismo único, né? A cabeça não está separada do tronco nem dos membros. Está tudo integrado. Então, o ser humano que integra esses três âmbitos. Assim também na vida social. O Steiner fala aqui, na vida social, cada ser humano integra esses três âmbitos. Ou seja, cada pessoa, cada um de nós aqui, atuamos nesses três âmbitos sempre, o tempo todo, simultaneamente. Todos nós, no mínimo, somos consumidores de alguma coisa, né? E muitas vezes também produtores ou comercializadores. Todos nós precisamos, né, de atender à legislação e criar acordos entre nós. E todos nós temos esse anseio de desenvolvimento, nos desenvolvemos né, participamos de instituições do âmbito cultural e espiritual. Então, todas as pessoas atuam nessas três esferas ao mesmo tempo. Não é que temos que separar três grupos de pessoas, cada grupo cuida de uma coisa. Não. A administração de cada âmbito desse, o Steiner propõe como saúde, é uma administração autônoma, mas está integrado no ser humano, que cada pessoa atua nos três, né? Nos três âmbitos ao mesmo tempo, sempre. Bom, então, que princípios podem nos inspirar para a gente trazer para o nosso dia a dia, nas nossas relações, dentro da nossa escola, né? Que princípios norteadores podem nos ajudar aqui? Então, ao nos encontrarmos uns com os outros, né, nós temos uma tendência, por um lado, natural, assim, eu tenho minhas próprias ideias, né? E eu acho que as minhas ideias são adequadas, né? Senão eu teria um problema, de dissociação, né? Então, o que eu penso, eu acho que faz sentido na realidade. Então, eu acho que minhas ideias são verdadeiras, fazem sentido na realidade, então tenho a tendência de querer convencer o outro que as minhas ideias fazem sentido. Então, há uma tendência nós de impor ou de convencer das nossas ideias para as outras pessoas, né? Isso na nossa relação aqui, um com o outro, uma pessoa com a outra, no dia a dia nosso. A gente, quando conversa com outra pessoa, a gente sempre está buscando fazer o outro entender que eu não me quero, eu quero fazer o outro entender que a minha ideia faz sentido, né? Mas se a gente quer impor nossa ideia ao outro, no âmbito macro social, isso leva à massificação, né, da vida cultural e espiritual. Então, que é o pensamento único, né? A homogeneização cultural. Não, todas as escolas têm que ser de tal jeito. Todas as crianças têm que aprender não sei o quê. Não, as atividades, o teatro só pode ser assim, assim, assado, né? Só pode existir tal religião, por exemplo, né? As ideias para a vida, de maneira geral, tem que vir sempre de um lado, de uma determinada ideologia, né? Isso leva a essa massificação, homogeneização cultural,
né? Que vai, isso, vai tendo essa coisa mais engessada, mais massificada na vida cultural. É, no aspecto, no âmbito econômico, todos nós temos necessidade de sobreviver. Então, todos nós precisamos consumir, né, produtos, elementos naturais da vida, né, frutas, verduras, água, casa, roupa, né? Nós precisamos consumir produtos para sobreviver. Todos nós precisamos. Então, é natural que eu queira. Por exemplo, se a gente faz um bolo aqui, nós temos 70 e tantas pessoas aqui, se a gente faz um bolo, e se eu pego um pedaço do bolo e como, eu preciso comer, esse pedaço que eu comi fica indisponível para todas as outras pessoas aqui, né? Então, quando eu atendo uma necessidade minha, consumo algum produto, esse produto fica indisponível para as outras pessoas. Então, eu preciso retirar algo, né, consumível do todo para atender minhas necessidades, porque eu preciso sobreviver, né? Então nós temos essa necessidade de olhar para a gente mesmo, para nossas necessidades, que é natural que aconteça. Assim como temos, como eu falei antes, a identificação com nossas próprias ideias. Mas com isso, se a gente leva essa tendência de se apropriar dos recursos naturais, dos bens, dos produtos, para atender só as nossas próprias necessidades, isso no macro social leva à exploração do outro, do trabalho do outro. Isso a gente tem que ver isso muito também na vida econômica, né? Esse princípio da maximização do proveito próprio às custas da exploração do outro, né? Do trabalho e das outras pessoas. E no âmbito político-jurídico, a gente tem uma tendência nas relações com as pessoas da gente criar bolhas, da gente se agrupar com quem, se aproximar com quem nós temos simpatia, nos afastar de quem nós temos antipatia. Então, nós temos a tendência de criar bolhas, né? Grupinhos, panelinhas, né? Porque, é claro, assim, essa tendência natural de se aproximar de quem a gente gosta e se afastar de quem a gente tem uma dificuldade, isso é natural em nós. Mas se a gente começa a realmente criar bolhas e panelinhas, né, isso no macro social leva à discriminação, né, os diversos tipos de discriminação que nós vivemos, né? Discriminação racial, de gênero, de religião e inúmeras, né? De forma de pensar, de ideologias. Então, isso tende a levar, se a gente começa a criar bolhas nesse âmbito próximo, né? Isso tende a levar, no âmbito mais amplo da sociedade, à discriminação, que a gente também vê isso acontecendo muito fortemente, né? Então, como é que a gente pode mudar isso, né? Trazer saúde. Isso aqui são aspectos que estão adoecendo a vida social, né? A massificação cultural, a discriminação nas relações entre, né, os grupos e a exploração do outro tem levado a adoecimento muito grande na vida em sociedade. Então, como é que a gente pode trazer saúde? Então, uma grande sacada do Steiner foi perceber que aqueles três impulsos da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, eles se aplicam, cada um deles, a cada um desses âmbitos. E quando aplicado nos outros dois, isso traz adoecimento social. Mas ele, no âmbito certo, ele traz saúde para a vida social, né? Então, esses impulsos de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se a gente traz esse impulso de liberdade para a vida espiritual cultural, em vez de eu querer impor minhas ideias ao outro, porque um ponto importante, gente, é a vida social, né? Então, esse encontro um com o outro, isso implica que eu preciso criar em mim essa disposição de me conectar com a outra pessoa, de enxergar a outra pessoa como um legítimo eu. A outra pessoa tem tanta legitimidade de existir quanto eu, de pensar o que pensa, de sentir o que sente, de ter os seus desejos, seus impulsos da vontade, assim como eu, né? Então, social implica nisso, não sou eu sozinho. Isso é individual, não é social. É eu e outro, e outras pessoas, né? Pessoas que estão próximas e pessoas que estão distantes. Então, eu preciso desenvolver esse olhar para o outro como um legítimo eu, tão legítimo quanto eu mesmo. E, então, nesse sentido, ali, como é que a gente pode trazer saúde com esse impulso da liberdade no âmbito espiritual cultural, né? Então, em vez de eu querer impor o que minhas ideias a outra pessoa, eu posso desenvolver um interesse genuíno, verdadeiro, pelo pensamento diferente do outro. Por que ele tem essa ideia diferente da minha? Puxa, por que será? O que está por trás? Que contribuição pode vir de lá? Poxa, deixa eu ouvir com interesse genuíno, né? E se a gente abre espaço, então, para
o outro atuar em liberdade, para o outro trazer suas ideias, seus impulsos de forma livre, a gente está contribuindo socialmente, né, para diversidade cultural, para mais riqueza cultural. Aumenta a riqueza, a diversidade cultural. Porque pessoas diferentes podem trazer seu colorido para a vida em sociedade. Vai criar um mosaico lindo, né? Então, em vez de só eu trazer o que eu acho certo, vão abrir espaço. Então, assim, então isso implica que eu preciso criar um espaço, não é só eu buscar liberdade para mim mesmo, né? Eu estou voltado para mim quando eu faço. Claro que eu também quero ter espaço de liberdade para eu trazer meu próprio impulso. Mas se eu olho para o social, então a pergunta é como que nós, como grupo, como escola, criamos espaço para que cada indivíduo possa trazer a sua individualidade, seu impulso, sua contribuição com autonomia, né? A partir de si mesmo, a partir do seu próprio impulso espiritual, né? Isso traz mais diversidade para a vida cultural. E aqui no âmbito econômico, né? Então, em vez de eu olhar só para as minhas necessidades, claro que eu preciso cuidar das minhas necessidades de sobrevivência, senão eu vou morrer, eu preciso cuidar. Só que tem outros seres habitando esse planeta, não tem só eu, né? Então, se eu só cuido de mim, eu vou morrer também, porque nós vamos esgotar com o planeta, né? E estamos fazendo isso já, né? Então, nós precisamos desenvolver um olhar de corresponsabilidade. Como nós nos sentimos corresponsáveis pela sustentabilidade do todo. Então, esse princípio da fraternidade nos ajuda aqui. A fraternidade aqui, essa palavra às vezes é meio, né, pode dar entendimentos diversos, mas tem a ver com ajuda mútua, né? Nos ajudarmos mutuamente. Tem a ver com essa mutualidade. Então, no âmbito econômico, tem a ver com isso. Como que a gente se sente corresponsável pela vida do todo, do planeta? Então, aqui em cima, no âmbito espiritual cultural, é como nós criamos espaço de liberdade para o indivíduo se trazer. Então, o foco é no indivíduo, em cada indivíduo. Aqui no âmbito econômico, o foco é no todo. Stalin dizia que o planeta inteiro é um organismo econômico único. Então, todo o planeta tem necessidade de sobrevivência. Os humanos e os não humanos, né? Os animais, os vegetais, então, todo o planeta. Então, a vida do planeta tem necessidades para sobrevivência. Então, como nós nos tornamos corresponsáveis por isso e atuamos conjuntamente para preservar essa vida, estimular que a vida continue desabrochando, né? Isso leva, então, no âmbito social, à sustentabilidade, essa tão falada palavra de sustentabilidade, né, econômica e ambiental, né? Também. E aqui no âmbito político-jurídico, um princípio da igualdade, de reconhecer que cada pessoa tem o seu direito, né, de existir e que tem direitos tanto quanto eu tenho. Então, aceitar o outro como ele é, independente de raça, gênero, religião, país de origem, região do país onde ele vive, onde nasceu, independente de qualquer coisa, é um ser humano. Tem a ver com como que eu enxergo o ser humano por trás do seu uniforme, né? Então, também independente de profissão, né? A pessoa como ela é, aceitar cada pessoa como ela é e a contribuição que ela pode dar na formulação dos acordos entre nós, né? Então, se a gente vai criar um acordo, uma regra, um combinado para regular a nossa convivência, peraí, vamos ouvir todo mundo, vamos discriminar ninguém, vamos aceitar cada pessoa como portador de direitos, né? Isso leva, então, tende a levar a harmonia e paz na vida social, né? Então, aqui, desse jeito, a gente pode criar pontes com o outro a partir desses impulsos, desses princípios da trimebração social, né? Então, da liberdade, trazendo esse interesse pelas ideias do outro, para trazer mais diversidade, riqueza cultural, da fraternidade, da ajuda mútua no âmbito econômico, através da corresponsabilidade pela vida no todo, para trazer sustentabilidade, e da aceitação do outro como ele é, na vida de direitos, política jurídica, para trazer harmonia, né? Nos nossos acordos, nas nossas relações, né? E a gente vê que o nosso mundo está em guerra, né? Porque a gente não faz acordos em pé de igualdade. Tem sempre esse impulso de usar do poder, né? Sobrepor as pessoas e nações mais poderosas se sobrepõem às outras, né? Isso leva à guerra, à violência no dia a dia, né? E no âmbito mais amplo, a guerras, né? E dentro da escola? Também pode olhar isso para dentro da escola, né? Então, será que a gente está se sentindo corresponsável pela vida, pela sustentabilidade da escola como um todo? Eu só estou pensando, né, no que eu vou ganhar de salário, no que eu vou pagar de mensalidade, né? Será que eu também estou considerando as outras famílias, todos os professores, todas as necessidades que a escola tem, todas as pessoas conectadas a essa comunidade escolar, né? Esse olhar, essa corresponsabilidade pela sustentação financeira do todo, né? Aqui no âmbito
espiritual, cultural, será que eu estou dando espaço para os indivíduos atuarem com autonomia, né? E trazendo suas contribuições genuínas? E no âmbito dos acordos, será que eu estou aceitando cada um, cada outro, como é na formulação de acordos em pé de igualdade, né? Ou eu estou usando de alguns instrumentos de poder para me sobrepor, né? Então, com isso, a gente pode trazer, tem uma visão que pode nos ajudar a trazer saúde para as relações, para a vida social dentro da escola. Então, resumindo, né, que o indivíduo, liberdade, então, criar espaço de liberdade para o indivíduo, a partir do interesse pelo cada indivíduo, né, que está na nossa frente. A fraternidade, sempre com esse olhar do todo, de corresponsabilidade pelo todo, e a igualdade sempre em cada grupo que a gente está, né? Então, um tem a ver com o indivíduo, outro tem a ver com o todo, e a igualdade tem a ver com o grupo. Então, nesse grupo, eu estou no grupo de professores, como é que nós fazemos acordos de igualdade entre nós? Uma assembleia na escola que tem todo mundo da associação envolvido, né? Quem tem direito de participar? Como é que a gente faz os acordos em pé de igualdade entre as pessoas que participam, né? Isso exige a aceitação de cada outra pessoa. Bom, gente, falei demais. Eu tenho mais coisas para trazer ainda, mas já são 8h30. Eu queria ouvir se tem algum comentário, alguma pergunta até aqui. Quem quiser pode escrever no chat ou falar. Olha, Beto, maravilha, viu? Legal, Tô Yas. curtindo muito. Que bom, que bom. Poxa, se você está curtindo, então já ganhei meu dia. O Yos, para quem não sabe, o Yos é o meu mestre. Eu aprendi tudo isso com ele. No começo, né? No começo da minha trajetória, eu aprendi tudo com ele. Legal, Yas. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta até aqui? Eu tenho uma pergunta. Boa noite, Que bom. Boa noite. Sara. Diga, Sara. Boa noite. Boa noite. É, bem, olhando para esse panorama todo e quando você traz, né, essa referência das academias republicanas, quando você Isso travou ali a fala da Sara. traz essa referência, né, que a gente trouxe uma fala das escolas também como algo que traz a antroposofia em si, né? Então, eu gostaria de pensar nesse espaço como uma instituição antroposófica, né? Claro. É, então, e quando a gente cresce essa comunidade, nessa associação e vai também para o âmbito, para outros âmbitos, né, dessa natureza trimembrada, onde se encontram o colegiado, as crianças, as famílias. Então, eu fico sempre, assim, muito pensativa em como que a gente resguarda a antroposofia na escola, perante tantas essa trimembração, às vezes, me parece, que a gente aplica nas escolas, me parece um pouco confusa, no sentido de que, né, nós temos, então, decisões, né, a Assembleia como esse órgão soberano, né, de uma associação, e somos todos associados, mas como que com essas liberdades individuais, que às vezes não perpassam pela antroposofia, que a gente consegue resguardar que essa instituição continue mesmo assim buscando esse norte da antroposofia em si. Eu não sei se Sim. eu fui clara na pergunta. Obrigado, Sara. Eu acho que eu entendi, sim. Acho que é muito importante que você pergunta. Então, essa é uma questão, né? A igualdade, a liberdade podem ser contraditórias, né? Ah, se é todo mundo igual, como é que cada um é livre? Não é? Então, onde está a liberdade, onde está a igualdade? Isso é uma pergunta muito importante, muito pertinente. Então, na escola,
claro que a gente precisa preservar os ideais e fundamentos antroposóficos, não é? Então, será que nós, se a gente quer decidir a forma de educação, a forma de educar as crianças, todo mundo tem que participar com igualdade nessa decisão, né? Então, essa é uma pergunta. Ou seja, então, assim, quem que cuida, né, desse impulso, né? Essa questão, essa pergunta que eu falei antes, né? Como que a gente cria espaço para cada pessoa que atua na escola ter autonomia para trazer o seu trabalho? E claro que dentro de uma escola, Waldorf, nós já temos a identidade da escola está ligada a isso, o impulso da pedagogia Waldorf dentro da antroposofia, né? Dessa visão de desenvolvimento do ser humano conforme a antroposofia nos traz, né? Então, isso tem a ver com a identidade da escola. Se a gente quer mudar isso, a gente está mudando a identidade da escola. Aí não deixa de ser uma escola Waldorf, né? Então, se a gente quer ser uma escola Waldorf, essa visão antroposófica do desenvolvimento humano tem que ser preservada, né? Então, quem atua na escola, no âmbito pedagógico, tem que ter autonomia para trabalhar de acordo com os princípios antroposóficos. Ou seja, não tem autonomia para fazer qualquer coisa, né? Não é essa liberdade de fazer qualquer coisa. Mas dentro desse escopo, né, do olhar antroposófico para o desenvolvimento humano, o professor tem que ter autonomia para trabalhar, né, na sua sala de aula. Porque isso, depois eu vou mostrar aqui outros slides, isso tende a trazer ao trabalho ser mais frutífero, trazer mais e mais na direção do resultado que a gente quer alcançar. Então, isso tem que ser preservado na atuação do professor, sem dúvida nenhuma. Só que a gente confunde muito, né? Isso não quer dizer que, então, o professor não vai escutar as famílias e vai sempre ser né, bater o pé sempre ser do seu jeito. Então, é isso que a gente confunde muitas vezes. A gente muitas vezes começa a dividir isso, né? Então, olha, assim, duas coisas que eu vejo que acontecem em muitas escolas, né? Tem escolas que eu percebo que tem uma maneira de funcionar que tem a ver com tal crença, né, forma de perceber o funcionamento da escola. Tem umas escolas que têm essa coisa assim de que o professor que conhece a antroposofia, ele que sabe de tudo, e os pais têm que trazer seus filhos e aceitar o que o professor fizer e pronto, né? Isso é uma forma de ver. Uma outra forma é um pouco o contrário disso. Então, os pais que pagam a mensalidade da escola, né? E os professores são os funcionários dos pais. Se eu estou pagando salário, os professores são meus funcionários. Então, os professores têm que obedecer o que eu mando porque eu que estou pagando. Isso é uma outra forma de ver. Então, tem escolas que são mais de um jeito desse, né? Os professores que definem tudo, os pais só têm que obedecer. E tem escolas que têm o contrário, que os pais é que mandam, os professores são seus funcionários e pronto. E tem escolas em que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, essas duas coisas vivem ao mesmo tempo, né? Só que todas são questões que levam à cisão, à disputa de poder, a brigas, a conflitos, né? Não trazem saúde, isso não traz saúde para a vida da escola. Então, como é que eu vejo, né? Agora, fala por mim, né? Na minha experiência, como é que eu vejo isso? Os professores têm que ter autonomia para atuar na sala de aula, né? Ele está diante de uma criança para fazer o seu melhor para o desenvolvimento daquela criança. Ele está ali para isso. Ele tem capacidade, ele foi colocado nessa posição porque ele tem capacidade para isso. A criança tem suas necessidades de desenvolvimento. Mas o professor não vai fazer qualquer coisa. Ele está apoiado no conhecimento que ele tem do desenvolvimento humano, né? Com base na antroposofia. E todos nós, no nosso trabalho, mesmo quem não trabalha em escola Waldorf, é assim, não é? Eu tenho uma tarefa a realizar, eu tenho o meu conhecimento sobre aquela tarefa, tenho minhas capacidades, mas estou diante de uma necessidade. Vamos pensar o médico. O médico está atendendo um paciente. O que que o médico tem que fazer diante de um paciente? Ele tem que perceber que necessidades vivem nesse paciente com relação à saúde dele. E o médico, ele vai receitar qualquer remédio? Não, ele vai receitar um remédio com base no conhecimento dele, do desenvolvimento humano, da salutogênese, né, das doenças, com base no conhecimento dele. Ele não vai dar uma receita única para todos os pacientes, não, o médico antroposófico, né? Apesar do conhecimento dele é o mesmo, qualquer pessoa que está na frente dele, ele tem o mesmo conjunto de conhecimentos. Mas, de acordo com a necessidade daquela pessoa em específico, a partir do conhecimento que ele tem, ele vai prescrever algo único, que faz sentido para aquela pessoa que está na frente dele, né? Ele precisa de autonomia para isso. Você chega alguém e te fala assim, não, médico, você não pode prescrever tal coisa, você só pode... O cara, não, mas eu estou vendo que essa pessoa precisa, é melhor para a vida dela. Pelo meu conhecimento, eu vejo que isso é melhor, né?
A mesma coisa do professor. Então, o professor está diante de uma criança que está em processo de desenvolvimento, como todos nós estamos, e ele estudou muita coisa, tem muitos conhecimentos. Então, o que que aquela criança está revelando para ele, que o que que ele percebe disso, a partir do conhecimento que ele tem, o que que ele pode fazer para promover o desenvolvimento daquela criança, naquele momento, né? Então, ele precisa de liberdade, autonomia para fazer isso. Não adianta alguém falar, não, professor, você não pode fazer tal coisa de tal jeito, tem que fazer de tal outro jeito. Eu digo, sim, mas para essa criança, isso que é necessário, né? Então, isso é um lado da história. Mas isso não quer dizer que os professores não participam da educação dos seus filhos, que os professores não têm percepções, não têm visões. Claro que tem. Também não significa que os professores não erram. Erram, todos nós erramos, né? Todos nós erramos. E os pais e as mães são os pais e as mães das crianças, né? Eles são os pais e as mães daqueles filhos, daquelas crianças que estão ali. Então, claro que ele tem uma responsabilidade enorme pela educação dos seus filhos, total, e confio, levo para a escola seu filho para ser educado. Então, ele precisa dar esse espaço de autonomia e de liberdade do professor, mas ele também tem que ter espaço de trazer suas insatisfações, de falar o que ele acha que não está funcionando bem, né? E tem que ser ouvido com respeito e com interesse e com atenção. Porque ele é o pai da criança, é a mãe da criança. Claro que tem que ser levado em consideração. Então, o fato do professor ter autonomia e liberdade na sua atuação, isso é fundamental, não significa que ele não vai estar aberto para escutar, né? Opiniões diferentes, insatisfações, né? Problemas que as mães e os pais estão percebendo com seus filhos, que eles não estão de acordo, não estão gostando. Então, tem que ouvir, tem que acolher, tem que escutar, levar em consideração, levar a sério e procurar, a partir do seu conhecimento, trazer por que que o professor está se posicionando daquele jeito, por que que ele acha que, né, trazendo essa questão da família, o que que o professor acha que é adequado e trazer isso, conseguir explicar isso para os pais, para eles entenderem, para criar essa relação de confiança entre o professor e as famílias, né? Tem que ter uma relação de confiança. Como é que eu vou deixar meu filho numa escola se eu não confio nos professores, né? Então tem que ter uma relação de confiança, mas isso tem que ser construído. Se eu, como professor, não quero escutar os pais, como é que os pais vão confiar no meu trabalho, né? Então nós temos que cultivar uma relação de confiança e isso se dá através do diálogo, do conhecimento, da conversa, da escuta aberta, interessada, né? Levando a sério. Ô, Sara, não sei se respondi o que você perguntou, se faz sentido. Não, faz super sentido. Eu falei assim, um pouco até no âmbito, não de sala de aula, que eu acho que é super legítimo mesmo essa questão do diálogo aberto, das insatisfações, né? Mas dentro da trimembração, né, pelo que eu assim absorvi um pouco da palestra, a gente também está falando de estrutura, né? Assim, da estruturação de uma escola enquanto organismo vivo, né? Então, assim, ampliando um pouco mais, assim, para essa organização e vendo, né, um panorama geral já, assim, há alguns anos, né? Eu começo a perceber que, às vezes, a antroposofia, assim, na direção e no rumo, ela também faz falta, né? Porque tem algo ali que nos diz assim, essa instituição é uma instituição antroposófica, né? Então, o que é ser uma instituição antroposófica? O que que nos diz essa antroposofia, né? Porque às Hum, vezes as comunidades elas vão crescendo, vão ficando mais abertas, né, com um número maior de famílias e tudo vai, o processo ele é dinâmico, né? Graças a Deus. E a coisa da autonomia pedagógica ela acontece, mas a estruturação às vezes assim de decisão dos rumos mesmo, ela vai alcançando às vezes algumas particularidades que se tivesse todo mundo olhando para o mesmo centro, né, que seria, né, na instituição antroposófica, a antroposofia, né, que a coisa iria caminhar para a mesma direção, independente das particularidades, né, que é o que você sim, também está falando do limite das liberdades. E eu sim, fico muito positiva realmente, assim, se esses rumos, né, quando a gente pega, por exemplo, o Estatuto da Sociedade Antroposófica, quando a gente pega, né, como que foi construído as organizações antroposóficas e como caminha a escola Waldorf, a gente percebe que tem um resguardo ali da antroposofia como centro de tudo, né, para onde todos olham. E sim. hoje
é fato que há uma confusão, né? Cada vez mais, e é da época também, né? Mas de às vezes deixar de olhar um pouco para esse centro comum, onde todos nessa trimembração deveriam olhar, por questão organizacional, né? Por Sim, questão, às sim, vezes, da organização não permitir isso, vez que a sim, Assembleia, dizer assim, né? Né? Eu fico pensando assim, tá como que a certo, gente poderia realmente estruturar melhor a entendi. coisa, as instituições, para que a antroposofia tivesse ali Sim, assim preservada e não dizendo que tem alguém querendo atentar contra isso, mas às vezes é por falta de conhecimento, né? sim. Tá ótimo, entendi, Sara. Eu que eu não cheguei ainda na parte de estrutura, né? Quero chegar ainda na estrutura, fechar, voltar para a estrutura. Então, daqui a pouquinho, se a gente conseguir avançar mais, eu trago isso, tá bom? Obrigado. Então, Raca e Carolina, né? Diga, Raca. Boa noite, Beto. Boa Obrigado noite. aí pela palestra. É, eu não sei se vai chegar nessa parte aí, deve chegar nessa parte de estrutura, mas até pegando um gancho aí no que você acabou de falar sobre a autonomia dos professores, né, sobre o respeito e a liberdade de cada um. É, é, mas como atuar, por exemplo, no caso, assim, uma escola que tem um monte de professores e conhecendo assim a sociocracia da antroposofia e tal, e sabendo que tem professores de diversos perfis, de diversas culturas diferentes, professor que vem do sul do país, professor que vem do norte, professor do sudeste, aí vem aqui na nossa cidade e com o perfil da nossa cidade, como fazer com que esses professores sigam uma mesma linha, uma mesma postura, vamos dizer, que tenham, sigam a mesma proposta que a escola está querendo, Sim, sem assim, sem ter um líder ou não, tem que ter um líder, alguém que precisa mostrar o caminho, orientar os professores. É, tá. queria ver sua opinião sobre isso. Legal, obrigado, Raca. Vou ouvir também a Carolina, que de repente a gente junta as duas, tá? Tá. Carolina, você quer trazer? Oi, boa noite, tudo Boa noite. bem? Bom, Obrigada aí pela palestra. Então, é, eu tenho essa mesma dúvida do Raca também, mas assim, a minha maior questão talvez seja no âmbito prático ou da estruturação. Eu não sei se vai dar tempo, se você iria chegar nesse tópico, né? Mas a minha questão é, Valdo, não se tem, certo, uma estrutura bem organizada, vamos dizer, um organograma, não sei exatamente como que a gente poderia chamar, né, um organograma de gestão em que eu vou ter instâncias ali bem subdivididas e que hum, ali cada problema eu vou saber quem procurar ou, né, as tomadas tá, de decisões elas vão estar bem estruturadas, assim, eu preciso tomar uma decisão relevante, qual instância vai se comunicar com a outra para tá, tomar uma determinada decisão relevante. Numa escola que não tem essa estruturação, como começar, né? tá, Qual o pontapé inicial que eu legal. vou adotar, principalmente ou quando eu tenho essa questão que o Raca também mencionou. Eu e o Raca somos da mesma escola, tá? Uhum, E, né, que eu tenho também, sei lá, divergência entre professores ou professores que têm realmente vivências distintas ali. E, assim, eu acho que como começar a estrutura, tá. como Então, iniciar isso, enfim, legal, Carol. Ô, da Carolina, forma que é então, organizacional de estrutura mesmo. tá, já entendi. Obrigado. Então, as três, né, tanto da Sara quanto do Raca e da Carolina, tem a ver com isso. Então, eu vou trazer mais alguns slides para falar da estrutura, e eu vou trazer e já vou tentando responder essas perguntas de vocês. Pode ser? Pode ser, gente? Vamos lá? Legal. Ok. Então,
eu acho que a gente vai passar um pouco, até umas 9h15. Se vocês aguentarem, eu estou tranquilo aqui, eu posso ir, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Né? Então, o que vocês estão falando tem a ver com isso aqui, a estrutura de gestão, né? Então, e de novo, né, eu percebo assim, né, nas perguntas, é isso, a gente tem essa, pô, como é que a gente encontra então a solução, né? A estrutura que vai resolver nosso problema, quem que vai decidir o quê, quem que vai, né? E isso é o modelo absoluto, né, que o Levy diz que está cada vez mais, está mais convencido ainda de que não é o caso de ter esse modelo absoluto. Isso é muito difícil, gente, isso é muito exigente para cada um de nós. Nós estamos muito acostumados, a nossa forma de pensar, a querer pegar algo pronto e que resolva o nosso problema. Mas na antroposofia, nada é assim, né? O professor Waldorf também não é assim. O professor Waldorf não tem uma receita de como educar as crianças. Ele tem o currículo, tem a metodologia Waldorf, mas é sempre assim, sempre de novo, cada vez de novo, nós temos que construir isso dentro de nós. Sempre de novo. Diante da realidade, como é que eu construo para mim, dentro de mim, algo que pode ajudar a solucionar aquela realidade que está na minha frente? E no caso de um grupo, isso se faz em grupo, né? É mais desafiador. Se eu tenho um desafio na minha vida individual, né? É um desafio. Em grupo, são várias pessoas contribuindo, pensando, pessoas com ideias diferentes, com vontades diferentes. Como é que a gente concilia tudo isso, né? Então, a Sara tinha falado lá dessa da questão da antroposofia, do propósito comum. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Acho fundamental que na escola, a gente, de tempos em tempos, numa escola nova, talvez a cada 6 meses, uma escola já está mais consolidada, talvez anualmente, a gente se reunir para conversar qual que é o nosso propósito comum mesmo, quais são os princípios com os quais nós estamos trabalhando aqui nessa escola Waldorf, o que que significa ser uma escola Waldorf, né? Que princípios antroposóficos nos norteiam, né, do desenvolvimento do ser humano e tal. Então, a gente precisa se conectar com isso de tempos em tempos, porque a gente vai se distanciando disso e vai se enrolando nas questões do dia a dia, né, da realidade, questões concretas do dia a dia, a gente vai se pegando, né, as tretas vão acontecendo, as rusgas, e a gente começa a interagir já com raiva da outra pessoa, e já nem escuta mais o que a pessoa fala direito, e a gente já está se distanciando dos princípios totalmente, né? Então, é muito importante a gente, assim como as festas, né? Eu vejo que nas festas, na escola, a gente vai se pegando, vai se atritando, um monte de questões vão surgindo, a gente já fica cansado, fala assim, nem quero mais ver aquela pessoa na minha frente, socorro, meu Deus do céu, tem que fazer reunião com ela de novo, né? A gente fica assim, não é? Aí chega a festa junina, aí a gente vê a fogueira, ou a festa da lanterna, e vê todos esses fundamentos espirituais acontecendo na nossa frente, essa coisa linda que nos conecta com o nosso propósito, né? Com o que nós estamos fazendo aqui juntos. E essa festa, então, nos alimenta tão fortemente, e é uma coisa que acontece em grupo, com a comunidade escolar, né? A partir das crianças. E isso, como isso, né? Eu percebo isso tem um efeito sanador no grupo. A gente está cansado, não aguenta mais, aí faz uma festa, depois volta, a gente sai de lá todo empolgado, nossa, quero de novo para aquela comissão, vou contribuir de novo, quero contribuir, quero participar, quero atuar, né? Então, a festa tem esse efeito de trazer, porque nos reconecta com o nosso propósito comum de alguma maneira, com o princípio espiritual. Isso traz motivação, traz aquele fogo, aquela fogueira que eu coloquei no começo, o entusiasmo para trabalhar junto uns com os outros, da gente superar nossas diferenças em prol de um objetivo comum, não é? Então, essa conexão com o propósito, a gente pode fazer isso, é importante. Uma escola tem poucos anos, eu acho que é importante fazer a cada semestre, talvez, sabe? Uma reunião. Qual que são os nossos princípios mesmo, antroposóficos, que nos conectam? Por que que a gente está aqui juntos nessa escola? É para a gente ficar brigando uns com os outros? É porque eu quero que seja, sei lá, a sala fique aqui, o outro quer que seja ali? Mas o que que nos conecta? Né? A gente começa a conviver muito com aquilo que nos separa. Então é importante a gente conscientemente trazer esse elemento do que nos conecta, para a gente poder lidar melhor com aquilo que nos separa. Né? Porque se a gente perde esse âmbito do que nos conecta, aquilo que nos separa vai nos dividir, vai criar cisão e conflito, né? Então, a gente precisa sempre, de novo, nos voltar para aquilo que nos conecta. Então, essa é a primeira questão. E outra é isso, de cuidar com essa armadilha de querer achar um modelo que vai resolver o nosso problema. Isso tem que ser construído com o grupo, a partir da realidade daquele grupo. Se tem professores que chegaram, muitas vezes uma escola nova tem professores que nem fizeram formação Waldorf ainda, ou estão começando a fazer, então não conhecem tanto a antroposofia ainda também, né?
Tem famílias que chegam porque se encantam com a escola, mas nem sabem o que é antroposofia. Mas essa é a realidade dessa escola, né? Então, como é que a gente faz? Então, alguém que se diz que conhece mais antroposofia vai mandar em tudo o resto, vai dizer como é que tem que funcionar? Mas será que essa pessoa realmente conhece tão bem assim a antroposofia ao ponto de saber dizer para todo mundo como tem que as coisas funcionar, né? Será que isso não vai ser antinatural? Então, a questão é essa, a gente tem que trabalhar junto. Então, o desafio da Escola Waldorf, né, tem vários desafios, mas esse eu acho um enorme desafio, que nos faz trabalhar juntos, nos conectar com um propósito comum e juntos construirmos o que nós queremos como grupo, conectando com esse propósito, com esses fundamentos, com esses princípios, né? E juntos a gente vai definir, então, quem que vai cuidar do quê, né? Ah, você tem professores novos que não conhecem tanto antroposofia ainda. Poxa, então precisa muito de um tutor que, que conhece muito a pedagogia Waldorf, que ajuda esses professores a desenvolver. E esses professores precisam, o quanto antes, fazer uma formação no seminário Waldorf, né? Então, isso é atender uma realidade, uma necessidade real que está ali na nossa frente. Enquanto isso acontece, né? A pessoa não está pronta. Mas quem está pronto? Ninguém nunca está pronto, né? Então, enquanto nós estamos nos desenvolvendo, que é para a vida inteira, nós temos que também nos desenvolver no sentido de trabalharmos uns com os outros. Porque uma coisa é nos desenvolvermos no sentido de conhecer mais a antroposofia, os fundamentos antroposóficos. Mas outra coisa é também nos desenvolvermos no sentido de como trabalhamos de uma forma saudável uns com os outros. Também são princípios importantes, né? Ou seja, não tem uma receita pronta, não tem um modelo absoluto. A gente tem que lidar com o material que nós temos, com a realidade que está diante de nós, que são as pessoas que nós temos. Temos famílias assim, temos pais assim, temos. Ok, é essa a realidade que nós vamos ter que lidar. E não é fácil, é super desafiador, né? Então, eu quero trazer aqui alguns elementos, né? O Raka comentou sobre a sociocracia. Na época do Steiner, ainda não existia a sociocracia como uma forma de gestão. É interessante ler nas academias republicanas a tentativa dele de trazer esses princípios de autogestão, né? Então, o que o Steiner queria para a escola Waldorf na gestão é o princípio da autogestão, né? Do princípio republicano, de mandatos, as pessoas assumem mandatos, responsabilidades e têm autonomia para trabalhar. E ele trazia isso se contrapondo a duas tendências polares, que uma é a monarquia, que é isso, não, essa pessoa sabe tudo de antroposofia, ela que vai determinar como é que a gente vai funcionar aqui, gente. Ela sabe mais do que todos nós. Ela já conhece tudo de antroposofia, ela vai dizer para a gente como é que a gente tem que se organizar. Isso é monarquia, né? Isso não é autogestão. E o outro extremo, que é o coletivismo, né? Assim, que todo mundo tem que decidir tudo junto, todo mundo vai resolver tudo. Também não vai funcionar. Porque a gente vai ficar discutindo tudo vez tudo de novo, e muitas pessoas sem muitos princípios, né? E a gente vai ficar patinando e não sai do lugar. Isso também acontece em muitas escolas. Então, o princípio republicano está traz como algo no meio do caminho, né? Que tem a ver com a autogestão. Então, o que é autogestão? Autogestão é uma organização administrada por seus membros, tem a ver com distribuição de poder, né? Não acumular poder, é distribuir poder, dar autonomia, clareza sobre expectativas e responsabilidades. Quem é responsável por quê? Isso que vocês falaram agora, né? Mas quem que tem que ser responsável por quê? Isso vocês têm que conversar no grupo. O que faz sentido? Quem vai ser responsável pelo aspecto pedagógico da escola? Né? Qual sim? O que faz sentido para a nossa realidade? Tem que ser professores que conhecem a antroposofia e a pedagogia Waldorf, né? Não pode ser alguém que não é professor, mas também não dá para ser alguém que acabou de chegar na escola e nem fez seminário Waldorf ainda, por exemplo, né? Ainda precisa aprender isso. Mas então, quem são as pessoas que podem se responsabilizar pela atividade pedagógica e têm capacidade? Então, quando a gente vai pensar nisso, né? Quem que vai ser responsável por algo? A gente tem que olhar três fatores. O primeiro é a competência. A pessoa tem competência, tem conhecimento para assumir essa responsabilidade? Olha só, eu vou deixar meu filho, quero jantar, vamos dizer, meu filho já é grande, já tem 23 anos, mas vamos dizer que o meu filho tem um filho pequenininho. E aí eu quero jantar com a minha esposa, hoje é dia dos namorados, por exemplo. Tá, preciso deixar meu filho com alguém. Eu vou deixar com meu filho com alguém que eu não reconheça que tenha competência para cuidar de uma criança pequena? Não vou. Né? Então, para eu delegar, para eu distribuir poder, para dar responsabilidade, eu preciso confiar na competência da pessoa. Não é? Na escola também tem que ser assim. A gente não pode, né? Não pode, né? Não, né? Não é, não, né? A tendência é que não é saudável a gente delegar responsabilidade para alguém que não tem competência e conhecimento sobre aquele tema que ela vai assumir a responsabilidade. Não é? É uma coisa natural de perceber isso. Então, esse é um elemento, tem que ter competência.
Outro elemento tem que ter motivação, a pessoa tem que estar afim de fazer. A pessoa pode ter muita competência, mas está de saco cheio, vai dar errado, né? E o terceiro elemento é que a pessoa tem que ter disponibilidade. Se a pessoa está super atarefada, já tem 15 comissões, mas ela tem competência para a 16ª, cara, não vai funcionar. Não adianta, ela não vai conseguir corresponder à responsabilidade que está sendo passada para ela, porque ela não tem disponibilidade, está sobrecarregada, né? Então precisa ter competência, motivação e disponibilidade. Amor, Isso é podemos ver importante. esses conjuntos do Benício? Então, então isso é importante. Clareza sobre expectativas e responsabilidades. Feedbacks e aprendizados rápidos, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer nas escolas. Assim, distribuir papéis e responsabilidades é fundamental. Quem vai cuidar do quê? Quem é responsável pelo quê? Com base nos que eu falei agora, competência, motivação e disponibilidade de tempo, né? Isso é fundamental. Mas isso é um lado da história. O outro lado é feedbacks e aprendizados rápidos. Por quê? A gente distribui papéis e responsabilidades. A gente está fazendo acordos quando a gente faz isso, né? Qual é o combinado? Quem vai cuidar do quê? Tá bom, qual que é a responsabilidade, então, de tal pessoa? Por quanto tempo? Legal. Aí a pessoa faz algo que não corresponde ao que era esperado. Isso acontece, nós somos humanos. Nós não somos perfeitos. Todos nós queremos acertar, queremos fazer o nosso melhor. Eventualmente, vamos errar. É inerente à condição humana, né? Então, nós nunca estamos prontos. Então, e não somos perfeitos. Então, eu preciso receber feedback. Quando eu quero fazer certo, eu tenho competência, tenho disponibilidade, tenho motivação, assumir a responsabilidade. Quando eu assumo uma responsabilidade, não é só que eu tenho o direito de fazer aquilo, mas eu tenho o dever de fazer, porque os outros esperam que eu faça, não é? Então, eu tenho que corresponder àquela responsabilidade. Mas, não quer dizer que eu vou acertar sempre. Eventualmente, eu vou fazer alguma coisa que não vai ser adequada, que não vai ser dentro do que era esperado. E aí, eu preciso receber feedback. Então, criar processos de feedback, de aprendizados entre nós, de desenvolvimento mútuo, isso é fundamental. Isso quase nunca vejo em escola nenhuma. A gente precisa fazer isso. Tem duas formas de eu me conhecer. Uma pela autoobservação, né? Mas tem coisas em mim que eu não consigo perceber por mim mesmo. Eu tenho pontos cegos. A segunda forma é receber feedback. Então, feedback não deveria ser um instrumento de descarregar a raiva em cima de alguém, de botar alguém no paredão de fuzilamento, de detonar com a pessoa. Não, o feedback é um instrumento de desenvolvimento. A pessoa tem boas intenções, a pessoa fez o melhor dela para fazer o que precisa ser feito, mas em algum momento ela errou, fez algo inadequado. Poxa, eu preciso dar esse feedback para ela, mostrar para ela que, puxa vida, olha só, tô vendo que você tem boas intenções, está muito legal, mas aqui, olha, não está dando certo isso. O que que você pode aprender com isso para fazer de acordo com o que é esperado pela comunidade como um todo, pelo grupo? Então, a pessoa aprende com isso. Todos nós podemos aprender dessa maneira. E a autogestão também é uma estrutura que considera a voz de todas as pessoas envolvidas. Isso é uma grande questão, né? Como a gente considera a voz de todas as pessoas envolvidas sem ser muito demorado, né? É, vamos falar disso já já. Então, mas o que que não é autogestão? Então, a autogestão não é uma gestão totalmente horizontal. Considerar a voz de todas as pessoas envolvidas não significa que todo mundo tem que decidir tudo junto sempre, né? Isso leva à inoperância, não sai do lugar. A gente está acostumado a ver isso nas escolas. Faz reunião e faz outra reunião, e todo mundo tem que decidir. Aí na outra reunião, umas pessoas que estavam não vêm, outras que não estavam vêm, e discute tudo de novo, a gente não sai nunca do lugar, né? Também não é todos decidem, ou seja, né, não é todos decidem tudo juntos. Mas também não é que alguém vai decidir tudo sozinho. Não é monarquia, né? Então, essa questão não é o coletivismo, não é a monarquia, né? É o princípio republicano que tem a ver com a autogestão. Também não é ausência de estrutura e não é consenso entre todo mundo. Então, como é que é isso? Então, uma forma de trabalhar que funciona muito bem. Nós temos uma necessidade na escola. Vai ter a festa junina. Tá. Vamos decidir tudo da festa junina no grupão? Poxa, vai levar tanto tempo para decidir, isso não vai sair do lugar. Então vamos criar um grupinho de pessoas que têm competência, motivação, disponibilidade para cuidar da festa junina? De repente, cria um grupinho de 3 a 4 pessoas, eles vão cuidar. Não significa que eles vão ter que fazer toda a festa tudo sozinhos. Muitas pessoas podem contribuir, mas essas pessoas são as responsáveis para que a festa, para planejar a festa, que ela seja realizada de maneira adequada, né? Então, elas estão fazendo algo em nome de toda a comunidade. Elas receberam um mandato, foram delegadas, receberam responsabilidade em nome do grupão. E elas podem preparar uma proposta para a festa, mas em vez de elas decidirem tudo sozinhas, elas podem abrir
Ó, nós temos uma proposta aqui, apresenta para o grupão e escuta, faz uma rodada para escutar diversas opiniões, sugestões e considerações diferentes. Não significa que a gente vai decidir no grupão. Não vai decidir no grupão, é inoperante, é muito demorado, não funciona adequadamente. Mas nós podemos ampliar a imagem que nós temos da realidade. Esse grupinho percebe alguns aspectos da realidade, um grupo maior percebe muito mais, né? Então vamos abrir para escutar o que outras pessoas podem trazer de contribuições, de percepções da realidade, para enriquecer, para a gente ter mais subsídios, para a gente tomar uma decisão mais assertiva. Então aqui é uma conversa rápida. A gente não vai discutir nada. Essa conversa aqui, a gente não vai discutir nada. Não tem certo, errado, é bom, é ruim, é melhor ou pior, concordo ou discordo. Não é isso. Ah, eu acho isso. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Obrigado. Você, o próximo. Eu acho. Muito bom, obrigado. Ah, não, eu já fui contemplado pela fala de outra pessoa. Legal, obrigado. Faz uma rodada rápida. Acabou. Uma reunião. Com base nisso, isso é considerar todas as vozes. Considerar todas as vozes não é decidir com todo mundo junto. É ouvir as percepções que cada um tem para ampliar a nossa visão, nossa imagem. Aí o grupinho volta e decide, né? Se for um caso muito complexo, ainda pode ser precisa voltar para o grupão para fazer, ouvir mais algumas considerações dessa proposta nova para fazer ajustes finos e decidir, tá? Então, isso é uma forma republicana, que tem a ver com mandatos. A gente distribui responsabilidade, distribui poder com base em competência, motivação, disponibilidade, não é? Ah, quem quer? Quem quer fazer não sei o quê? Vai você aí. Ah, você nunca foi, agora é a sua vez. Ah, não, essa pessoa acabou de chegar, mas é legal ela entrar aqui. Gente, vai dar ruim, né? Então, é uma coisa séria, né? Depois a gente tem um monte de problema e a gente fica se lamentando. Então, vamos fazer de forma séria. Quem assume responsabilidade? Quem tem competência? Quem tem motivação? Quem tem disponibilidade? Vamos criar um grupo que cuida disso? Legal. Esse grupinho decide, tem autonomia. Isso é dar autonomia, isso é mandato. Assim que o Steiner orientou os professores na época dele. O Steiner mesmo, os professores falaram, pediram para ele dizer, então, como é que tinha que ser? Ele falou, não, vocês que têm que decidir. Vocês vão escolher 3, 4 pessoas para preparar um plano de como vai funcionar a gestão da escola. Ou seja, ele não assumiu para ele o papel de monarca, percebem? E ele tinha muito mais conhecimento que todos nós, né? Então, é isso. E aí tem algumas formas de estrutura de gestão. A gente pode fazer times autogeridos, por exemplo, comissões. Comissões é um tipo de times autogeridos, né? O IOS está aqui, ó, o IOS, a família do IOS é de, né? O IOS é ligado a essa empresa Terra Viva, o maior produtor de flores do Brasil, lá em Olambra, né? Eles já trabalharam com um modelo sociocrático de ciclos alinhados, estrutura de gestão, de autogestão assim, e pelo que eu vi um tempo atrás, não sei se ainda está assim, passaram a trabalhar com essas UGBs, Unidades Gerenciais Básicas, que servem para gerenciamento de rotina para o processo operacional com autogestão, né? E a Buurtzorg, que é também uma organização holandesa de home care, né, de enfermeiros que atendem em domicílio, eles também trabalham assim com times autônomos paralelos, que é assim. E tem a estrutura da sociocracia. Então, a sociocracia não foi o Steiner que criou, na época do Steiner, eu vejo, como eu falei, no livro Academias Republicanas, dá para ver assim, o esforço do Steiner de ajudar os professores a encontrarem uma forma adequada de fazer a gestão, de estrutura, né, de governança. Na época dele não existia a sociocracia ainda, né? Então ele trazia elementos que têm a ver com a sociocracia, mas depois se desenvolveu, né? O Edinburgh desenvolveu a sociocracia com essa estrutura de ciclos aninhados, elos duplos e tal. Não dá tempo de aprofundar nisso aqui agora, mas é uma forma também de estrutura de gestão que pode funcionar. Como que eu procuro fazer quando eu vou atender alguma organização que quer se organizar dessa maneira com autogestão? Eu não falo assim, gente, vamos implantar a sociocracia, vamos implantar times autogeridos. Não, eu procuro olhar para isso. Qual é a realidade? Assim, eu me inspiro por esses exemplos, por essas possibilidades. Ciclos alinhados é uma possibilidade, times autogeridos é outra possibilidade. Pode ter formas híbridas, pode ter outras formas, não é? Então, olhando para a realidade, o que faz mais sentido para esse grupo? E o próprio grupo que tem que decidir. Eu, como consultor, não tenho condição nenhuma de chegar para uma escola e falar: vocês têm que se estruturar dessa maneira, assim vai dar certo. Não adianta, não vai funcionar. Não, o Beto falou, tem que fazer porque o Beto falou. Não tem que valer o que o Beto falou, gente. Tem que valer o que faz sentido para aquele grupo. Mas para construir o que faz sentido para aquele grupo, muitas vezes o grupo precisa de um facilitador externo. Porque é difícil o grupo, por si só, muitas vezes. Né, o grupo, quando cria uma relação de confiança e tem pessoas com habilidades de facilitação, né, o próprio grupo pode dar conta de caminhar nessa direção, de construir e definir uma estrutura, né? Mas quando não tem isso internamente, é importante, né? Muitas vezes pode ser importante, necessário trazer alguém que tenha essas competências, né? Para ajudar nisso.
Então, o papel de um consultor, de um facilitador, não é determinar como vai ser a governança. Não é isso, porque não vai funcionar. Porque tem que partir do grupo, aquilo que faz sentido para aquele grupo. Mas, muitas vezes é importante que um facilitador ajude o grupo a chegar nisso. Que o facilitador tem habilidade de facilitação, de ajudar o grupo a se conversar, a se escutar. Isso que eu falei, mostrei para vocês, né? De um grupo pequeno vai para o grupo grande, né? Trabalho de consultoria que eu faço é sempre assim. A gente vai exercitando isso no trabalho, no processo de consultoria, e o grupo vai chegando a uma estrutura que faz sentido para si, dentro dos princípios antroposóficos, né? Preservando os fundamentos antroposóficos, né? Porque não é fundamento antroposófico o monarca dizer como é que vai funcionar. Também não é fundamento antroposófico isso. Mas também não é o grupo ficar se matando, cada um achando que é uma coisa e ficar se discutindo, todo mundo decidindo junto. Não é isso também. Tem que ter um processo que ajude o grupo nessa forma de autogestão, de mandatos, de grupos pequenos, de grupos, escuta o grupo grande, decide um grupo pequeno, um processo que ajude o grupo a chegar a isso por si mesmo, porque isso, olha só, gente, quando nós construímos algo conjuntamente, a partir de nós mesmos, nós nos sentimos corresponsáveis e nos comprometemos. Quando alguém fala tem que ser assim, o que que acontece conosco? Ah, se der errado, foi o Beto que falou, né? Então eu não preciso me corresponsabilizar, não preciso me comprometer. Eu não achei muito interessante, não. Vou lá fazer, tudo bem. Se der errado, foi o Beto que falou, a culpa não é minha, né? Mas se nós construímos juntos, nós nos responsabilizamos, somos corresponsáveis e nos comprometemos com aquilo. E fazemos acordos entre nós para fazer isso funcionar. Bom, gente, de novo, falei demais e quero ver se faz sentido, gente, para vocês. Sim, faz muito sentido. Muito obrigado. Que bom. E tem ainda mais uma última pergunta? Alguém ainda quer falar um comentário, alguma pergunta para a gente fechar? Eu tenho uma pergunta. Diga, que bom. Desculpa, deixa eu abrir aqui, porque não está muito boa a minha internet. Tá, Quando você fala de feedback, esse feedback ele é feito por é, entre todos os membros? tá. Então, olha só. Ou, assim, por exemplo, pedagógico com pedagógico, ou a Sim, gestão é avaliada por todos? Como é feito esse feedback? então, olha só. Se um pai está insatisfeito com a forma como o professor está lidando na sala de aula com seu filho, ele precisa dar um feedback para aquele professor, não é? Quando eu recebo um feedback, não significa que eu sou obrigado a fazer o que a pessoa está me falando. Não é isso. O feedback é para me ajudar a enxergar algo meu que eu não tinha percebido ainda e que está sendo mal visto, ou causando algum problema para alguém que eu não percebi, né? Então, um pai pode dar um feedback para um professor de como ele está vendo e o professor vai escutar. Não quer dizer que o professor é obrigado a atender, mas é importante que o professor escute nesse sentido de, peraí, ele está querendo mostrar algo de mim que talvez eu não tenha percebido ainda e que pode me ajudar a me tornar um professor melhor do que eu sou, né? O professor pode dar um feedback para o pai. Ele pode perceber que a criança está com algum um problema de desenvolvimento que pode ter a ver com a forma como a criança está dentro de casa. E sempre tem que ter muito respeito. O professor que vai falar para um pai que vai falar, vai dar um feedback para um professor, tem que ter muito respeito, porque o professor está ali, né, cuidando do seu filho. O professor que vai dar um feedback para o pai também tem que ter muito respeito. É o pai daquela criança, é a mãe daquela criança. Tem que ter muito respeito numa conversa de feedback. O feedback não é para eu apontar o erro do outro, não é para eu dizer que o outro está errado e que eu estou certo. Não é isso. É para ajudar o outro a perceber aspectos que talvez ele precise melhorar. Minha opinião. Não quer dizer que eu esteja certo também, né? Eu tô contribuindo. Então, assim, o feedback, o espírito do feedback é: eu quero contribuir para o desenvolvimento do outro. Não quero impor nada ao outro. E o outro vai pegar para ele o que ele achar que faz sentido para ele. Ele está livre para seguir a partir do que eu ouvi de mim no feedback. Então, nesse sentido, o professor também pode dar um feedback para o pai, né? Então depende da relação. Entre os professores, claro que tem que dar feedback um para o outro. Nós vamos fazer uma sala, tem um professor de classe e tem os professores de matéria. Ué, às vezes acontece coisa ali que um tem que dar feedback para o outro. Os professores do infantil têm reuniões para preparar a festa da lanterna. Cada um assume responsabilidades diferentes. Ué, tem que dar feedback um para o outro. A gente precisa aprender juntos uns dos outros como grupo, não é? E por aí vai, né? Na associação também tem a diretoria da associação tem que receber feedback, né?
Feedback, a gente tende a ver feedback como algo ruim, né? Essa palavra feedback já ficou desgastada com uma conotação de algo que é ruim. A gente tem que dar um outro significado, né, para isso. É um instrumento de desenvolvimento mútuo. Deveria ser o feedback, né? Beleza? Muito obrigada. Nada. Muito bem, gente. Então, vamos fechando? Eu queria terminar lendo de novo aquele verso que eu li no começo, e vou trazer aqui para vocês, para a gente fechar, pode ser? Para a gente ir dormir com o verso do Steiner, bonitinho? Então, no coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze, eis o ser humano. E, e para fechar, também queria agradecer o pessoal da escola do Jardim Aurora, de São José dos Campos. O Ângelo conversou comigo, me convidou para fazer essa palestra online aqui. E eu falei para ele que faria gratuitamente, com essa condição de que fosse aberta para todas as escolas Waldorf, né, todas as pessoas que tivessem interesse. E eles prontamente concordaram. E então, graças ao impulso deles, né, nós estamos tendo essa conversa aqui entre nós. Então, super agradeço ao Ângelo e todo o pessoal do Jardim Aurora, de São José dos Campos. E espero que tenha contribuído aí para vocês, para as reflexões de vocês sobre esse tema tão importante, tão grandioso, tão difícil e desafiador. Tá bom? Então, gente, muito bom. Boa noite. Deixa eu ler aqui, quem quiser escrever no chat como foi o encontro para você. Né, muita gente colocando aqui várias coisas, né, de agradecimento. Muito bom, gente. Então, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, Beto, obrigada a Nada. todos, muito obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Valeu, Beijo. Beto. Tchau, tchau. Valeu, Jefferson. Que bom que você veio aí. Obrigada, Beto. Valeu, Célio. Beto e Ângelo, essa aqui ficará